Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Santana, esse aqui é o E-Books. E hoje eu vou falar sobre um livro que, assim, eu acho que 5 unidades de pessoas no mundo leu esse livro, que não tem condição. Toda vez que eu falo do livro, simplesmente assim, nunca existiu. E esse é até engraçado como esse livro físico chegou pra mim, que assim, eu tenho um costume, um péssimo costume pra falar a verdade, de comprar coisa em lojinha de R$ 20. Tipo, eu vou no shopping, não sei o que, aí tem a feirinha de livro de R$ 20, que antes era R$ 15, mas hoje você já encontra até livros de R$ 30 nessas feirinhas. E eu achava os livros legais e falava, vou levar. E foi basicamente o que aconteceu com esse livro aqui. Eu não sabia do que se tratava, eu só achei que era uma capa interessante e dizia que tinha alguma coisa a ver com suspense, eu falei, bora. Só que eu demorei anos pra ler esse livro, pra pegar esse livro, pra falar a verdade. Um belo dia, eu tava fazendo nada, falei, vou pegar ele pra ler. E quando eu peguei ele pra ler, eu falei, meus amigos, isso aqui é incrível. Por que eu não li isso antes? E eu fui descobrindo umas coisas sobre o livro e eu vou ficando impactada. Então, assim, vamos lá. Precisamos falar sobre Grau 26. Gente, esse livro, ele é relativamente grosso. Eu não lembro quantas páginas tem. Tirando a parte final aqui de agradecimentos, piriri-pororó. Tem 426 páginas. Não considero ele um calhamaço ainda, mas ele é um livro relativamente grande. Ai, Bia, por que você gostou desse livro? A gente precisa... Nossa, tem muita coisa pra falar sobre ele, então a gente vai por partes. Primeiro, aqui na capa já diz, né, que é do mesmo criador do CSI, então ele escreveu um livro, né, são 3, mas a gente vai falar só sobre Grau 26 nesse vídeo. E é muito interessante, porque ele é o primeiro romance digital interativo. O que isso quer dizer? Basicamente, você tá lendo o livro, aí você chega aqui, ó. Além de que esse livro tem ilustrações, e eu não esperava, porque, bom, não é todo livro que aleatoriamente tem uma ilustração e é barato, né? Porque a gente também tem essa questão. Tem livros que são baratos e, né, não tem ilustrações, mas eles têm bastante ilustração. Vou mostrar um aqui que o YouTube não queira meu vídeo, né? Acho que isso aqui dá pra mostrar. Mas a primeira parte importante é, você tá lendo o livro de boa, e aí você tem uma página assim, ó. A vídeo vai dar pra vocês verem. Assim, ó. Para assistir o filme, acesse, né, o site aqui e digite o código. Infelizmente, o site não está funcionando mais. Até porque esse livro não é de agora. Porém, contudo, entretanto, todos os vídeos, tanto do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro vídeo, você encontra aqui no YouTube. Então, legendado. Mas pelo menos, não perde 100% da experiência. Ai, Bia, vou perder a experiência do livro se eu não ver a parte interativa? Não. Mas é bem mais interessante quando você tem a parte interativa. Vou ser bem sincera pra você. Mas agora vamos lá. Ele tem bastante ilustração, claro, preto e branco, mas ele tem ilustrações, né? E por ser um livro antigo, ele tem uma qualidade de papel que eu sinto que é bem melhor do que esses livros novos. Então, assim, ele já tá na minha estante há um tempo. Então, assim, claro, ele já tá, tipo, amarelado. Mas o papel não tá com aquela sensação esquisita, sabe, desses livros novos. Mas é só madeira. Aqui, ó, tipo, aqui tem uma, né? Mas vamos lá. Ai, Bia, por que se trata Grau 26, né? Você tá aqui falando, não falando nada ainda sobre. Grau 26 nada mais é do que um livro, numa série, né? Uma trilogia, onde temos um... Não sei nem se pode chamar ele de detetive, mas ele faz parte de uma unidade do FBI que investiga, procura e caça assassinos em série, mas de grande escalão. Aí, o que você quer dizer com isso? Aqui no livro explica uma coisa que eu até anotei, que eu achei muito interessante, e eu realmente anotei, não tô mentindo. Que ele explica qual é o grau de cada tipo de crime. Então, assim, o grau 1, que é o grau mais leve, que é tipo assim, pessoas que... Outras por autodefesa, sabe? Tipo, não é uma coisa planejada. E aí, até o grau conhecido, que é o grau 25, né? Que já é, tipo assim, bem exacerbado, bem uma loucura, bem... Já sabe que é, tipo, um perigo constante. Contudo, entretanto,
Todavia, nesse livro estamos caçando uma pessoa que é um grau acima de todos os graus. Por quê? Porque ela não consegue se enquadrar em nenhum dos pontos, porque cada ponto tem uma questão para se enquadrar. E desse livro aqui, que chamam ele de Squeezel, mas a gente nunca soube o nome dele real, então, Squeezel. Ele tá muito além da capacidade dos graus que já foram efetivados anteriormente. Então, foi necessário criar um grau exatamente e somente pra ele. Então, assim, o livro já começa aqui em cima. A gente já começa conhecendo os personagens principais, que é o Dark, né? Que é esse investigador. Eu não digo que ele é detetive ou não sei o que lá, porque as designações dele são bem espaçadas, né? Não só nesse livro, como nos outros também. E a gente tem, né, o principal aqui, o inimigo, o arquival, o cara que não tem limites, porque limite município, esse aqui, ele não conhece limite, ele não conhece coisa impossível, ele só conhece o caos e o caos que ele causa, né? E a gente tem o Squeezel. O Squeezel, ele tem esse nome por causa do barulho que faz enquanto ele anda com a roupa dele de látex, toda branca. E aí, em todas as cenas, né, ele anda de um jeito muito esquisito. A forma como é explicada no livro, a gente tem uma dimensão. Mas quando você vê um vídeo interativo, dá um pavorzinho assim. Dá um pavorzinho, dá uma tremidinha que você fica, meu Deus. Que desespero! E assim, ele pega suas vítimas em qualquer horário do dia, que aparentemente, né, não trabalha, porque, enfim. E assim, ele não tem limites, ele não deixa vestígios, assim, vestígios, tipo, de material próprio, sabe? Então, não se acha, tipo, pelo, digital, DNA, nada. Mas sabem que é ele pelo modo, né, como as pessoas são encontradas. E também porque ele não tem problema em gravar que ele esteve ali. Porque você não sabe qual é o rosto dele. Porque ele tá com uma roupa, sabe aquelas roupas inteiriças? Que não dá pra saber, né, quem ele é, no final das contas. Então a gente passa bastante tempo do livro sem saber exatamente quem ele é. Nos vídeos dá pra você ter um lampejo, mas você não tem uma conclusão exata de quem é o Squiggle, tipo, quem são seus pais, o que aconteceu. Você tem alguns lampejos da parte que ele narra, né, porque também tem mais partes que ele narra aqui no livro. Basicamente, é isso. Porém, contudo, entretanto, a gente tem umas, assim, pra quem gosta de livro de policial, etc, afins, é um livro muito bom. Mas tem que ter um estômago, porque especificamente este livro, todas as descrições são muito obscenas até. Tem hora que você fez um assistir, você dá uma respirar, você fala, Jesus, tudo bom? Eu precisava desse tanto de informação? Acho que não, mas vou continuar colocando a minha vida em risco. Então, assim, porque ele, né, o Squiggle, ele é muito gráfico. Então, esse livro, ele é muito gráfico. E é muito interessante, assim, você pensar que é um livro que foi lançado, se eu não me engano, acho que 2008, 2009. Lançado em 2009. E é um livro que, mesmo sendo de 2009, e a gente tá em 2024, é super atual as coisas que falam aqui. Principalmente pra galera que curte ver, tipo, casos criminais, ou já viu CSI, Criminal Minds, e etc, essas séries assim. Você consegue identificar alguns padrões, né, do próprio Squeezer. E você também consegue identificar padrões de trabalho, né, da galera do FBI, que é bem interessante, assim, né, pra quem consome, né, mais esse tipo de conteúdo, acaba identificando uma coisa ou outra, vendo, tipo, achei meio burro essa decisão. Você começa a julgar, né? E assim, o Dark, ele é o mocinho,
mas ele não é, tipo, o mocinho convencional. Ele é, sim, o mocinho traumatizado, mas, assim, o Squeezer, a família adotiva dele. Então, assim, só porque ele chegou perto, muito perto de capturar o Squeezer. Então, o Squeezer fez na família dele só pra, assim, só de brincadeirinha, só de aviso. Falou, chegou perto, né? Então, sua família. Por quê? Porque ele pode, ele quer. E, né? Meu Deus do céu. É porque tem uma cena muito horripilante, assim. Pra quem... É um spoiler. Pra quem já leu Tudo é Rio de Calamadeira e tem uma síncope na dita cuja cena do bebê, esse livro aqui é 300 vezes pior. Porque também tem um bebê, mas é 300 vezes pior. Um não, né? Tem dois, mas um sofre muito. Então, assim, vá ler já sabendo que... Só que, assim, em contrapartida, os capítulos são extremamente curtos. E eu, particularmente, tenho uma teoria que capítulos curtos parece que você lê o livro muito mais rápido. Então, quando você vê metade do livro, quando você vê, terminou o livro. Eu acho que eu não demorei mais de uma semana pra ler esse livro, ou menos. Porque eu fiquei obcecada. Mas eu tava lendo só em casa porque eu tinha que ver o vídeo, né? Então eu não ficava vendo o vídeo na rua. Mas eu fiquei obcecada por isso aqui. Gente, é muito bom. E não vou dizer pra você que você vai se envolver por todos os personagens. Não vai. Tem personagem aqui, pra mim tanto fez, tanto faz. Sabe? Eu esqueci o nome dela, mas tem a mulher do Steve Dark, né? Que ela tem um papel relativamente importante na própria vida do Dark, né? Porque ele fica meio desbirutado das ideias quando ele começa a... Quando ele começa a entrar na cabeça do Squiggle. E sabe uma coisa muito interessante? Leu a Academia dos Casos Arquivados. O que a Cassie e o Dan fazem, né, como perfiladores, ou até, né, pra quem já viu Criminal Minds também, só que em Criminal Minds não acontece da mesma forma como o Steve Dark faz. Eu acho que tanto a Cassie como o Dan de Academia dos Casos Arquivados fazem mais sentido com o que o Steve Dark faz. Eles entram na cabeça, né, do Scon, como eles chamam, e no caso aqui do Squiggle, porque ele só vai conseguir capturar, né, este indivíduo se ele pensar como ele. Só que isso também cria um lobby muito grande, né? Porque ele para de pensar como um ser normal, começa a pensar como um Scon, e ele começa a agir mentalmente como Scon pra poder entender quais são os próximos passos, aonde ele vai, onde ele vai deixar de ir, onde ele vai chegar, com quem ele vai chegar. E claramente isso cria um problema psicológico muito grande, porque é um trabalho pra você entrar e um trabalho muito maior pra você sair dessa questão. Então, gente, tem hora que você enlouquece junto. Você vai curtindo a narrativa, né? E assim, esse é um livro diferente dos outros, onde você também não sabe quem é, né, o Scon, e aí você vai procurar junto. Esse livro você já sabe quem é, porque o livro já te apresenta o Squiggle. Porque o Squiggle fala com o leitor, né? Ele narra as coisas dele. Então, você vai acompanhar como o FBI, principalmente o Steve Dark, vai pensar e analisar e entender os comportamentos do Squiggle de acordo com as suas vítimas. Porque ele não tem um padrão de vítima. Isso é muito interessante, porque em vitimologia, em específico, existem normalmente SCOMs que eles têm vítimas específicas. Tipo assim, só mulheres, só loura, só isso. Porque eles estão personificando alguma pessoa específica da sua vida, seja presente ou passado, da qual eles não conseguem subjugar. Então, eles pegam pessoas muito parecidas fisicamente pra fazer aquilo que eles gostariam de fazer com aquela pessoa e eles não têm coragem. Ou não têm possibilidade. Ou qualquer outra coisa. Então, nesse caso aqui, o Squiggle, ele não tem esse perfil, né? Até por isso que foi criado um grau exatamente pra ele.
né? Tanto que aqui atrás fala bem assim, ó. Os representantes da lei sabem que os assassinos são categorizados de uma escala de 25 graus de perversidade, desde os simples oportunistas de grau 1 aos torturadores metódicos do grau 25. O que quase ninguém sabe, com exceção de um grupo de investigadores de elite, comandado pelo talentoso detetive Steve Dark, é que uma nova categoria de assassinos está para ser criada. Apenas um homem pertence a essa categoria. Seu alvo, qualquer um. Seus métodos, ilimitados. Seu nome, Squeezel. Sua classificação, grau 26. Então, vocês conseguem entender que, tipo, não tem um método? Porque, assim, por exemplo, o Jack. Todo mundo sabe de que eu tô falando. Ele, mulheres, mas às vezes pegava um pedaço, mas era um método muito repetitivo, né? Porque como são pessoas muito metódicas, elas vão criar um método, né? Uma assinatura para mostrar que são elas que estão fazendo aquilo, mesmo que elas não tenham a ideia de, por exemplo, ser pegas no final. Ou vocês tenham. Mas é sempre um método. Tipo Ted Bundy, sabe? Essa galera, eles têm um método específico. E os Squeezer não têm. E aí, não é porque ele é desorganizado. Não. É porque ele não tem escrúpulo. Ele não... Pra ele, o divertido é inovar. A única coisa que se mantém a mesma em todas as cenas é a vestimenta. Que a gente descobre depois que ele tem que passar manteiga. Ele se depila. E passa manteiga no corpo inteiro pra poder entrar dentro dessa roupa. É tudo que a gente sabe. Assim, a priori. Então, exceto esta metodologia que é sempre a mesma, todas as outras, sabe? Então, é bem interessante, né? Como funciona esse livro. Porque a gente tem um gato e rato, né? A gente tem um Squeezel fugindo, mas não necessariamente fugindo. E temos um Steve Dark com a sua equipe numa procura insana. Temos momentos de muita tensão aqui, né? Alguns momentos bem gore. Mas é um livro que você termina e você fala, eu preciso de mais. Este livro não tá o suficiente. Por mais que o caso do Squeezel tenha um início, meio e fim no próprio livro, né? Não é um caso que você vai ficar indo para outros livros para tentar descobrir o que vai acontecer no final. Você precisa saber mais. Você quer saber mais sobre Dark. Você quer saber mais sobre a equipe. Você quer saber mais sobre o trabalho deles. Você quer saber... E como termina o livro de uma forma... Que eu não vou dar spoiler, mas assim... Estômago para poucos. A gente quer saber quais são as consequências desse estômago para poucos. Porque assim... Haverá consequências. Porque o que foi feito no final desse livro... Podemos dizer que tá bem desqualificado do papel da polícia. Então, a gente espera o que vai acontecer, né? Porque a gente tem os manda-chuvos superiores lá. Vão falar, ó, isso aqui, vocês vão pagar por isso. Até porque o próprio Squeezer, ele se mete no meio da política, ele se mete no meio... Ele se mete em qualquer lugar. Não tem lugar seguro. Entendeu? E ele é bem tedioso, assim. Ele falando dele é bem tedioso. Porque ele é muito metódico, então ele faz as coisas sempre, tipo, do mesmo jeito. Ele come a mesma comida, ele corta as coisas do mesmo jeito. Cansativo. Mas o que ele faz é surpreendente e aterrorizante. Mas é um livro muito bom. E aí? Vocês já leram? Já sabiam da existência disso aqui, né? Vamos continuar batendo papo aqui nos comentários. E logo, logo eu trago o livro 2 e o livro 3 dessa trilogia, porque eles são muito bons também. É um leve spoiler. Beijinhos. Tchau, tchau.